continuação dessa série hoje é simples como Jesus na oração. Nós entendemos que a pessoa mais simples que já existiu na terra é Jesus. Mais humilde é Jesus. Nós temos muito a aprender com Jesus. Nós falamos algumas coisas no domingo passado acerca de Naamã e do que ele teve que fazer para poder se tornar uma pessoa abençoada, receber o milagre, como ele teve que tirar suas vestes, reconhecer aquilo que ele... Obrigado. Reconhecer aquele problema que ele enfrentava, expor para poder receber cura. E hoje nós vamos meditar acerca da oração. Porque existe uma forma simples de orarmos. E existe a forma complicada também. Nós vamos ter que entender o que Jesus ele nos ensina a respeito disso. Abra comigo lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, no versículo 9. Lucas, capítulo 18, no versículo 9, vamos ler até o versículo 14. Quem encontrou diz amém. Lucas, capítulo 18, versículo 9, diz assim: Em seguida Jesus contou a seguinte parábola àqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. 2 homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu em pé fazia esta oração: Eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras, e com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu, enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu quem voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Chegou mais uma mesinha aí. Quem já conhecia essa parábola aqui? Jesus ele quer ensinar algo a respeito da oração. Você já parou para pensar qual é o lugar da oração na sua vida? Qual é a importância da oração? Qual a importância que você tem dado à oração na sua vida? Nós podemos perceber pelo tempo que nós dedicamos a isso. Quanto tempo eu tenho dedicado? Será que é um tempo de qualidade? Obrigado. Ou será que é só quando as coisas ficam difíceis que eu oro? Será que é quando só as contas começam a crescer? Quando alguma doença aparece? Quando o casamento desanda? Será que é só aí que eu resolvo orar? Ou será que a oração para mim é um relacionamento com Deus? Então nós temos que nos perguntar a nós mesmos qual tem sido o lugar que eu tenho colocado a oração na minha vida. Por que nós enfrentamos tanta resistência assim? Jesus, ele deixa um modelo simples de oração para nós. Todo mundo aqui conhece a oração do Pai Nosso, né? Vamos meditar um pouco nela, um pouco depois. Mas nós percebemos o quanto Jesus usou de palavras simples para demonstrar qual deveria ser o nosso foco durante a oração que nós fazemos. A oração é o nosso acesso a Deus. A marca mais importante de um cristão é o seu relacionamento com o Criador, é o seu relacionamento com Deus. Nada nos difere e nos torna mais especiais do que isto. De todas as religiões, todas, a única religião que você tem livre acesso ao Pai é o cristianismo.
Através de Jesus, você tem livre acesso a Deus. Em todas as outras, você tem que fazer um monte de coisa. Você vai ter que sacrificar, fazer um negócio aqui, um negócio ali, passar por um rito de não sei o quê. E não é fácil, não. Dias atrás eu estava ouvindo um amigo nosso, e ele falando que quando ele servia num terreiro de macumba, eu não lembro qual era a tradição lá deles, se era candomblé ou se era outra. E ele falou que para ele só tocar, não era nem para incorporar nada, é só para ele tocar. Como que é o nome lá? Tabaque? Esqueci o nome. Tamborzinho dele. Só para ele tocar, ele tinha que ficar 3 dias num quarto escuro. É isso aí. E ele tinha que ficar 3 dias trancado, se consagrando, para poder receber. Não é nem para incorporar, é só para poder tocar naquele negócio. Mas nós podemos ter acesso a Deus diretamente, através do nome de Jesus. E nós temos esse acesso através da oração. Alguém já pediu para você alguma vez você cantar para a pessoa? Ninguém nunca me pediu isso daí. Vai que eu queria, sabe? Mas ninguém nunca pediu para mim isso daí. Ninguém nunca pediu para eu pregar para ela, sabia? Ninguém nunca me encontrou na rua e falou assim: Juliano, prega para mim aí agora e tal. Ninguém nunca fala isso. Mas as pessoas falam assim: ora por mim. Ora por mim que eu estou passando um problema. Por quê? O poder da oração. O quanto a oração é importante. Com certeza pessoas já falaram para você assim: ora por mim sobre aquela questão. Então, para você ver a importância que até o mundo dá, pessoas que nunca entraram numa igreja, que nunca frequentaram, elas pedem oração. Porque elas entendem que há poder na oração. Então até pessoas de fora reconhecem isso, e às vezes pessoas de dentro não. Às vezes pessoas que estão na igreja, elas deixam essa questão de lado. Não perseveram no quarto secreto, dentro de casa, orando e conversando com o Senhor. Mas o Senhor, Ele nos chama para um relacionamento. E a forma que Ele quer se relacionar com nós é de uma forma simples. Não precisa grandes coisas. A gente fala assim: Juliano, eu não oro porque eu não sei orar. Orar é uma conversa com Deus. E todo mundo conversa bem, né? Tem gente que se deixar conversando, fica 3 horas falando, não para mais, né? Mas na hora de falar com Deus, aí fala umas 3, 4 frases e acha que tá bom. Na verdade, meus irmãos, nós temos que entrar na presença do Pai, entender que Ele é o nosso amigo. Ele é o Pai que nos ama. Nós podemos entrar através daquilo que Jesus fez, não do que nós fazemos. Porque nós não merecíamos mesmo estar na presença de Deus. Mas Ele nos chama para isso. O texto que nós lemos, ele fala de 2 pessoas aqui. Ele fala do fariseu e fala do publicano. O fariseu era aquele que seguia todas as regras que tinham naquela época. Fariseu quer dizer separado, santo, aquele que ele procurava seguir à risca os 600 e poucos mandamentos que tinham na Torá, além dos 10 mandamentos. Então eram pessoas muito criteriosas. E era difícil a pessoa chegar a ser fariseu, ela tinha que estudar a vida inteira. Então, ali estava um fariseu. E Jesus fala também que tinha o cobrador de impostos, que era o publicano. Quem que era o publicano? Naquela época, o Império Romano dominava grande parte da Europa e do Oriente Médio. E o pessoal, os romanos eram muito inteligentes. O que eles faziam? Em vez deles irem até lá e eles mesmos cobrarem os impostos diretamente, eles não faziam isso. Eles levantavam pessoas do próprio povo. Porque essas pessoas conheciam quem tinha dinheiro e quem não tinha. Então essas pessoas, elas recebiam uma porcentagem em cima daquilo que ela cobrava. Então, o publicano era um judeu que trabalhava para Roma.
Então, diante do povo judeu, aquilo era uma traição. Diante do povo judeu, aquilo lá, ele falou assim, estão servindo os nossos inimigos, porque eles dominaram aqui Jerusalém, eles dominaram Israel. E esse pessoal é traidor. Então, quando Jesus está contando essa parábola, você pensa o que Jesus está falando para quem está ouvindo. Quem está ouvindo aquilo, está tomando aquilo como uma ofensa. Porque Jesus está pegando o fariseu, que é tido como o bambambam, e ele pega o publicano, que é a escória de Israel. E ele diz o seguinte, olha, o fariseu, ele foi orar. E ele começa, olha só como que ele começa orando. O fariseu em pé fazia esta oração: eu te agradeço, Deus, porque eu não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras, e com certeza eu não sou como aquele cobrador de impostos ali, pois eu jejuo 2 vezes por semana, e dou o dízimo de tudo que ganho. Agora, sabe o que é interessante? É que tudo que o fariseu falou ali estava certo. Ele tinha que agradecer a Deus mesmo, por não ser adúltero, por não ser ladrão. Ele tinha que agradecer a Deus por não ter traído a pátria dele. Ele tinha que agradecer a Deus por não ser desonesto. O problema ali da oração não são só as palavras. O problema é a motivação pelo qual ele fala aquilo. Ele fala assim, olha, não sou como essas outras pessoas aí. Eu sou bem melhor, né, Senhor? E depois ele fala assim, olha só, eu jejuo bastante. E jejuar é certo. Então ele fala algo correto. É verdade? Ele fala assim, eu dou o dízimo. Está correto? O problema dele é que tudo que ele faz, ele se gaba daquilo. Então, na oração dele, o próprio orgulho dele matou a oração. Porque ele fez tudo certinho, mas com a motivação errada. E quando ele ora, ele não ora para Deus. Ele fala alto para que todo mundo escute aquilo que ele está falando. Então, esse é um problema que está na raiz da oração dele. Não está naquilo que ele, tanto naquilo que ele fala, mas naquilo que ele está professando. E muitas pessoas, às vezes, vão falar com Deus e se sentem, às vezes, cheias de direitos, porque cumpriram alguma coisa. Olha, Senhor, eu dizimei. Olha, Senhor, eu jejuei. Olha, Senhor, eu parei de fazer aquilo lá que o Senhor falou que eu tinha que parar. E a pessoa começa a achar que por isso ela tem um crédito com Deus. E que ela é até melhor do que as outras pessoas que não fazem aquilo. Geralmente, aquele que se torna orgulhoso, esse fariseu, ele tinha pecado sim. Só que ele não falou da parte do pecado. Ele falou só do que ele acertava, só daquilo que ele conseguia fazer. E o orgulhoso é sempre assim. Ele só vai se gabar daquilo que ele faz certo, mas aquilo que ele faz errado, ele não confessa. Ele não se humilha, porque para você confessar, você tem que se humilhar. E ele não se humilha diante do Senhor. E ele ainda aponta para o publicano, graças a Deus que eu não sou como ele. Por quê? Porque ele conhece o erro do publicano. Mas ele não entendeu que ele está mais afastado de Deus que o próprio publicano. Então, nós temos que tomar muito cuidado na nossa oração. Como nós nos achegamos a Deus. Como está o nosso coração na hora de falar com o Senhor. O fariseu, ele tornou a oração um evento. Ele complicou as coisas. Ele fez da oração uma apresentação para as pessoas. Mas o publicano não. O publicano, ele foi simples. Ele entendeu que ele deveria ser simples. Ele fez só uma conversa com Deus. A maior parte das pessoas não usufruem de uma vida de oração profunda
por complicarem ela. Alguns acreditam que a oração não tem efeito, por isso param de orar. Não tem a ver com oração, meus irmãos. Tem gente que para de orar porque fala assim, mas Deus não está me ouvindo. Deus não está me escutando. Não tem a ver com a maneira que você ora, e sim para quem você ora. E você sabe com quem você está falando na hora que você está orando? Você crê realmente que é Deus que está te ouvindo na hora que você está orando? Eu sei que muitas vezes a gente fica meio religioso e ora meio para cumprir tabela. Fala, Senhor, abençoe o dia de hoje, e tal. E quando vê, você fez praticamente uma reza em vez de uma oração. Não foi uma conversa com Deus. Você repetiu palavras que você está acostumado, às vezes, todos os dias, falar as mesmas coisas, como se Deus não soubesse. Deus não quer esse tipo de relacionamento. Deus busca relacionamento de amigos. Já imaginou se toda vez que você... Não é chato quando você encontra com alguém, toda vez ela fala a mesma coisa para você? É o mesmo papo, é o mesmo problema, é as mesmas situações. Tem gente que até desvia do amigo, né? Fala, não, esse cara vai falar de novo daquele negócio lá. E nós? Será que nós temos conversado com Deus? Quais foram os erros do fariseu? Em primeiro lugar, justiça própria. Ele achou que ele estava muito bem com Deus. Esse é o principal erro de muita gente. A pessoa achar que porque fez uma coisinha certa, ela está muito bem com Deus. Meus irmãos, Deus é santo. 3 vezes. Santo, santo, santo é o Senhor. Deus é grandioso, sublime. Como que eu me achego a esse Deus? Tem como eu me achegar a Deus me achando alguma coisa? Pensa comigo. Quem viu alguma coisa no Discovery, quem já estudou alguma coisa sobre astronomia, viu alguns programas, você viu o tamanho do planeta Terra perto do Sol? É minúsculo. Você viu o tamanho, e o nosso Sol ainda é de 5ª grandeza. Tem outras estrelas que são muito, mas muito maiores que o nosso Sol. E nós, nesse planeta que é pequeno, diante da nossa galáxia, que tem milhões e milhões de planetas, que é uma pequena galáxia dentro de todo o universo. Aliás, ela quase nem aparece, tão grande que é até agora o universo conhecido. E nós dentro desse planeta, como que eu vou me achegar a Deus achando que eu sou alguma coisa? Do Criador de todo o universo? Mas o ser humano é campeão, rapaz. Ele consegue fazer isso. Esse fariseu conseguiu chegar diante de Deus, achando que ele é o cara, que ele é o merecedor. E ele conseguiu apontar para o outro, assim, não, mas eu não sou como essa pessoa aí, né? É mais ou menos assim a comparação. É como se um tivesse atolado na lama até o pescoço, e o outro atolado até aqui, um pouco para cima da cintura. E daí o que está atolado até a cintura, começa a tirar sarro do que está atolado até o pescoço. Não tem lógica, porque está todo mundo atolado. O fariseu não conseguiu reconhecer que os pecados deles eram piores, mas eram pecados internos, porque ele pensou que ele era melhor. O orgulho que ele tinha disso daí. Então nós temos que tomar cuidado, porque quando ele fez isso, ele simplesmente impediu Deus de ouvir a oração dele. Porque Deus não escuta. A Bíblia fala que ele rejeita os orgulhosos, os soberbos, mas dá graça aos humildes. Na oração do fariseu, ele é o centro na oração. Jesus fala que ele fala de si para si mesmo. Você já viu pessoas orando assim? A pessoa está conversando com você normal. De repente ela vai orar. E daí ela muda a voz. Ela fala, Senhor Deus e Pai, não sei o que e tal. Daí ele engrossa a voz. Ele muda, ele até estufa o peito.
Você fala, meu Deus do céu, o cara estava normal comigo até agora. Agora mudou. Baixou alguma coisa nele, ficou diferente. Porque quem fica endemoniado que tinha que mudar a voz. Muda a voz daí, né? Agora a pessoa vai falar com Deus. Começa com esses negócios, cara. Mas sabe por que ele faz isso? É porque ele não está falando com Deus. É porque ele quer impressionar quem está do lado dele. E isso é orgulho. Muitas pessoas, elas vão orar e elas oram de si para si mesmas. Não é uma conversa com Deus. Deus gosta de gente simples. Deus gosta de gente que conversa igual Jesus conversava. Simples com pessoas simples. E quando a pessoa vinha se alugar para ele, Jesus, bam! Lembra da conversa do jovem rico? Jesus deu no meio dele. Porque ele chegou se alugando. Tudo isso eu faço, Senhor. Todos esses mandamentos eu cumpro. O jovem rico queria que Jesus batesse palma para ele. E Jesus amou o cara e falou assim, cara, você acha que você é bom, né, cara? Então uma coisa só te falta. Vai e vende tudo que você tem. Dê aos pobres e me segue. Por que Jesus fala isso? Porque na mentalidade judaica, você ser próspero financeiramente é um sinal da bênção de Deus sobre a sua vida. E para ele se apegava muito naquilo. Então ele entendia, olha, eu sou muito abençoado, eu tenho muito dinheiro e muitas posses, porque eu obedeço demais e tal. Então ele também achava que ele estava por cima. E Jesus fala, você não entendeu nada. O que você tem a favor do meu Pai sobre você. Até a obediência que você tem é derramar do meu Espírito sobre você. Tem gente que às vezes tem um dom e acha que por causa do dom é alguma coisa. O dom foi Deus que deu, foi presente de Deus para a pessoa. Então, meus irmãos, nós temos que entender que essa oração ela ficou sem resposta. Ele foi para casa sem falar com Deus e sem receber nada, por causa do coração orgulhoso. Tem alguns mitos na oração, sabia? Oração, muitas vezes, se trata de você ouvir. Você entrar na presença de Deus e às vezes ficar em silêncio. Fala, Deus, fala comigo, Pai. Eu quero ouvir a tua voz. Por isso que Paulo orienta a orar em línguas, porque quando você está orando em línguas, você não está entendendo nada que você está falando ali. Mas o Espírito, ele se conecta com o Espírito. E Deus começa a ministrar o seu coração. Por isso que Paulo fala que a gente tem que buscar esses dons. E a nossa mente, às vezes ela, na forma, no nosso sistema mundano, é como se ela ficasse infrutífera, mas na verdade não, ela está frutífera com o Senhor. Está conectada com Deus. Oração não é sobre falar muito. Tem gente que acha que não, para orar tem que falar bastante. Não, tem que falar muito, mas tem que procurar conversar, ser objetivo. Você não precisa falar bonito, não tem que ter um local apropriado, uma roupa apropriada. Tem gente que fala assim, nossa, eu não posso orar porque agora estou sem camisa aqui, cara, não sei o que e tal. Meu irmão, Deus criou você, rapaz, você nasceu pelado. E agora você acha que para falar com Deus, não, você tem que colocar um terno para você falar com Deus? Tem gente que não ora no banheiro, não ora no chuveiro, porque está pelado. Meu irmão, ali é o lugar de se ajoelhar e chorar, fala, Deus, fala comigo, Pai, tem ninguém aqui mesmo? Vamos me derramar aqui. Qualquer lugar é lugar para a gente falar com o Senhor. Não tem que ficar criando religiosidades. Tem gente que acha que Deus não ouve a pessoa e daí não ora. Deus escuta. Você acha que Deus tem algum problema com ouvir? Não tem, não. Ele só não ouve aquele que vai de forma orgulhosa para falar com ele. Tem gente que acha que tem coisas que eu não tenho que orar. Isso daí eu acho que não. Você tem que orar sobre tudo. Sobre o teu relacionamento, sobre o teu casamento, dentro da sua casa, forma de tratamento. Tudo você tem que se apresentar para Deus. Fala, Deus, eu acho que isso aqui está errado, Pai. Eu acho que isso aqui que tem que mudar. E Deus vai falar para você. Geralmente ele vai falar assim, não é isso aí primeiro não, primeiro tem que mudar é você. Mas eu vou mudar você primeiro, para depois consertar as outras coisas. Mas Deus fala, Deus responde. Ele fala assim, eu sou muito pecador, Deus não vai me ouvir.
Meus irmãos, nós podemos ir através do sangue de Jesus, porque Ele abriu um novo e vivo caminho. Realmente, se fosse por mim, eu não poderia, mas por aquilo que Jesus fez, então eu posso falar com Deus. Agora vamos ver as motivações corretas que Deus. Por que eu tenho que orar? Em primeiro lugar, porque Jesus orou. Pensa comigo, Jesus, Filho de Deus, alguém sem pecado, cheio do Espírito Santo, ele orava. E sabe o que ele fazia? Tinha vezes que ele estava a multidão seguindo ele. Ele fazia lá uns milagres, de repente ele dispensava a multidão, falava assim, agora eu vou orar. Ele subia sozinho, às vezes ele ia com mais 3, às vezes ele ia com todos os discípulos, mas ele ia orar. Ele tirava aquele tempo dele com Deus. Tem pessoas que às vezes se confundem com relação a isso, porque pensam que por causa do movimento, as coisas estão acontecendo, as coisas estão fluindo, e começa a se ocupar com um monte de coisa, e daí fala, não, agora Deus está abençoando, ó, o dinheiro está entrando, ó, os negócios estão indo bem e tal, clientes estão chegando. A gente que às vezes tem um comércio, Deus começa a prosperar a pessoa começa a se ocupar com um monte de coisa, e daí ela começa a deixar Deus de lado, ela começa a não se concentrar mais nas coisas que são do Senhor, ela quer resolver as coisas dela, e ela acha que aquilo é de Deus. Tem até pastores que fazem isso. A igreja começa a crescer, a igreja começa a ir bem, e ele começa a se ocupar com um monte de coisa, e atender um monte de gente, e quando vê ele, não tem mais o tempo dele com Deus. O líder de célula não tem mais o tempo dele com Deus. Sabe o que acontece? As coisas começam a descambar. Por quê? Porque é o nosso relacionamento com Deus que nos sustenta. É o nosso relacionamento com o Pai que nos faz caminhar todos os dias. Então, Jesus não fazia isso. Tinha uma multidão seguindo ele. Ele podia falar assim, não, agora eu vou ficar pregando aqui, que eu vou salvar todo mundo aqui, e não vou... Não. Jesus fazia o que tinha que fazer, se tinha que curar, tinha que curar. A hora que ele tinha que pregar, ele pregava. Mas, deu tempo, meu irmão, ele ia para o monte falar com o Pai. Ele saía, com certeza, tinha uma gente ficar bicuda lá. Assim, ele não me atendeu aqui e tal, não deu tempo de eu chegar perto dele, porque Jesus, ele não é movido por carências dos outros, ele é movido pelo que Deus fala. Ele era movido pelo coração do Pai. Em primeiro lugar, ele veio para honrar o Pai. Então, ele tinha bem claro na mente dele o que ele devia fazer. E assim ele fez. E isso tem que nos ensinar a nós entendermos a importância da oração. E se nós renunciarmos esse tempo, você pode estar fazendo a coisa que parece mais legal do mundo, não vai dar certo. Outra coisa, o prazer no relacionamento. Muitos se achegam a Deus só para buscar as bênçãos, só para buscar o emprego melhor, só para buscar que Deus mude o casamento, mude os relacionamentos, mas não é pelo prazer de estar com Deus, não é pelo prazer da conversa com o Pai. Meus irmãos, você gosta de se relacionar com alguém interesseiro, que só está com você pelo que você pode fazer pela pessoa? Ninguém gosta de fazer isso. Você fala, aquele amigo meu é um miserável, só me procura a hora que ele precisa de alguma coisa. Dá uma raiva, não dá? E você acha que Deus não conhece nosso coração? Pessoas imaturas só se aproximam de Deus assim, sempre para ganhar algo, sempre com um desejo por trás daquilo. Não que nós não tenhamos que ser abençoados, mas em primeiro lugar, o próprio relacionamento é a bênção. Em primeiro lugar, o próprio relacionamento já é abençoador, já é transformador. Se eu me aproximasse da minha esposa, sempre com algum interesse, ou para ela me pagar algo, ou para ela me fazer algo, como você acha que ia estar o coração dela? Ela fala, nossa, Juliano não tem prazer de passear comigo, para a gente ir tomar um sorvete, para a gente caminhar junto?
isso não ia ser relacionamento, ia ser algo interesseiro. Mas Deus não quer esse tipo de relacionamento. Ele quer relacionamentos saudáveis, em que nós nos acheguemos a Ele por amor, e Ele ministra nosso coração por amor. Então nós crescemos em maturidade com Deus. Já não é só algo que eu faço para ganhar, ou eu faço para que ser transformado tem que ser consequência do relacionamento. Quando você começa a se relacionar com Deus, automaticamente as coisas vão mudar, porque a glória dele começa a se manifestar, as coisas começam a melhorar, coisas erradas começam a mudar, porque aonde Jesus entra, aonde o Espírito Santo entra, existe transformação. Às vezes não é a transformação que nós estamos esperando, mas é a que nós precisamos, é a transformação que Ele quer fazer nas nossas vidas. Os discípulos perguntaram para Jesus, como que nós devemos orar? Porque nós vemos o Senhor orando, e como que nós devemos orar? E Jesus ele responde, em Mateus 6, do 9 ao 13, o seguinte: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o poder, o reino e a glória para sempre. O que Jesus faz? Jesus disse o seguinte, que nós tínhamos que orar pelo menos 1 hora por dia. Aí quando os discípulos perguntam, mas como que eu devo orar? Então Jesus ele fala a oração do Pai Nosso. Só que ele também diz que Deus não gosta de vãs repetições. Então, o que ele quer dizer com isso? Jesus ele monta um esqueleto da oração. Ele monta princípios que você tem que praticar durante a oração. Então, quando ele começa assim, Pai Nosso, o que Jesus está falando? Do Pai. Está falando com o Pai. O único que podia chamar Deus de Pai era Jesus. E ele começa assim, Pai Nosso, ele estendeu a paternidade dele para mim e para você. Agora você não vai mais orar com termos hebraicos, você não vai mais orar falando palavras difíceis na hora de começar a oração. Eloi, Adonai, tal, e El Shaddai. Não, Pai. Jesus simplificou. Pai, porque o relacionamento com Deus é um relacionamento simples. Será que eu tenho me enxergado assim como filho? Será que essa é a perspectiva que eu chego diante de Deus? Eu me enxergo assim como um filho de Deus, e que eu tenho um Pai que me escuta, que Ele entende o que eu estou passando? Ele ora também lembrando as realidades do céu. Pai que estás no céu, assim na terra como é no céu. Então, meus irmãos, olhe para o alto. Tem gente que vive focado aqui só. É só para conversar com a pessoa, ela só fala dos problemas que ela está passando. Meus irmãos, nós temos que expor também os nossos problemas. Mas tem tanta coisa no mundo, tem tanta coisa que Deus quer derramar sobre você. Riquezas do céu sobre a minha vida e sobre a sua vida. Realidades que Deus quer trazer à existência na nossa vida. Mas nós não estamos clamando por aquilo para que venha. Senhor, eu quero que aí como é no céu, seja aqui na terra. A paz que é aí no céu, eu quero viver aqui hoje. Eu quero viver a paz, eu quero, a hora que eu levantar, eu ter a disposição que os anjos têm aí no céu. A alegria que eles têm de estar na tua presença, cantando e louvando ao Senhor todos os dias. A gente já levanta desanimado. Ele já levanta reclamando o levantar dele. Ele já pensa nos problemas que ele vai enfrentar naquele dia. Então ele não ora com as realidades do alto. Paulo fala, nós temos que olhar para o alto. Tem coisas preparadas para mim e para você. Paz na sua casa. Prosperidade, sim, da forma que Deus preparou para nós. Ore a vontade de Deus. Ele fala que venha o teu reino e seja feita a tua vontade.
Meus irmãos, muitas vezes as coisas nós não recebemos porque nós queremos somente a nossa vontade. Nós queremos que os nossos desejos se realizem e não o desejo de Deus na nossa vida. Como que você tem orado ultimamente? Você tem pedido a Deus para que o sonho dele se realize sobre você? Ou é só os seus sonhos que você expõe? Ou são somente os seus desejos que são apresentados para Deus? Deus tem coisas tão superiores para você. E às vezes nós não recebemos ainda, porque nós estamos focados somente em nós, em fazer do nosso jeito, da nossa forma. Ore sobre questões simples. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal. Meus irmãos, nós temos que expor da forma mais simples possível aquilo que estamos passando. Às vezes, está faltando algo dentro de casa. Expõe. Fala, Senhor, é uma coisa tão simples, a gente tem até vergonha às vezes de falar. As coisas, os problemas que nós estamos enfrentando. Mas que você possa falar de forma simples. Falar, Senhor, eu não queria estar passando por isso agora. Mas essa situação que eu estou vivenciando, eu espero que o Senhor coloque a tua mão e resolva. Eu tive que orar por coisas, meus irmãos, que às vezes eu tinha vergonha. Por exemplo, eu tinha uma preguiça de ler assim, que era um negócio incrível. Para eu pegar um livro, para eu estudar, meu irmão, era uma preguiça assim, fora do comum. Eu tive que orar. Falar, Deus, tira essa preguiça de mim, Pai. Eu não quero ter preguiça para ler. Eu precisava ainda estudar várias coisas. Estava fazendo faculdade ainda. Mas Deus, eu não quero ter preguiça, eu quero me enfiar nesses livros, eu preciso. E Deus gerou isso no meu coração. Amor pela leitura. Eu sou tão meio louco assim, que quando eu estou lendo, às vezes eu gosto demais do livro, eu beijo o livro, assim, sabe? Que livro legal, que livro gostoso de ler. Não é só a Bíblia, não. Mas tem muitos livros que são desafios. Mas se Deus não transformar o nosso coração, nós não fazemos. Mas a gente tem que reconhecer que precisa. Nós temos que levar para Deus da forma mais simples possível aquilo que tem que ser transformado. Ore na perspectiva da eternidade, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Meus irmãos, Deus, Ele preparou para nós grandes coisas, para nós vivermos os sonhos e os planos dEle. Essa semana foi uma semana bem difícil. A minha avó faleceu. Ela enfrentou um câncer durante um ano. Em novembro do ano passado, o médico fez exames nela e falou que ia operar ela. E daí, quando ele levou ela para a sala de cirurgia, começou a cirurgia para tirar o tumor, ele falou que ela não iria resistir à cirurgia, porque era muito grande o tumor. E daí ele não fez a cirurgia, ele só fechou e falou assim, não aconselho nem fazer quimioterapia, nem nada, porque não tem o que fazer mais. Eu acho que ele deu uns 2, 3 meses para minha avó, sabe, de vida. Mas ela não, ela resistiu até agora, ficou um ano. E ela sempre foi uma avó muito querida, muito amorosa, muito presente. Durante quase a maior parte da minha juventude, desde quando eu nasci, nós íamos todos os domingos almoçar na minha avó. Ela fazia questão de fazer almoço, receber todo mundo e tal. Sempre foi uma avó muito amorosa, muito preocupada com seus netos. E eu tinha uma relação também muito forte com ela, porque eu fui o primeiro neto. E minha mãe era muito nova, né, quando eu nasci. Então minha avó que ajudou a criar também. Ela e minha outra avó brigavam, assim, sabe? Porque meu pai também, ele levava eu para outra avó. Mas o que eu queria dizer com isso? Nós temos que pensar na perspectiva da eternidade.
Problemas nós vamos enfrentar, dores nós vamos passar, perdas, infelizmente, nós vamos ter. Eu amo a minha avó e a saudade é muito grande dela, mas eu pude ministrar com ela. A minha avó, ela tinha uma vizinha que ela passou não sei quantos tempos brigado com ela, sabe? Minha avó não conversava com a vizinha dela. Ela mandou erguer um muro bem mais alto só para não ver a vizinha, sabe? Não sei quantos metros tinha aquele muro lá. 3 metros, para não ter risco de ver a vizinha. E ela e a vizinha não se conversavam, fazia mais de 15 anos. E nessa última semana, a vizinha começou a procurar ela, queria conversar com ela. A minha avó ainda meio turrona assim, né? Eu não quero conversar não, e não sei o que e tal. Mas depois de um tempo, a minha avó entendeu que devia conversar. Minha avó nem levantava mais, não conseguia levantar sozinha, não fazia mais nada sozinha. E a vizinha foi lá, e elas conversaram, e uma pediu perdão para a outra, elas se abraçaram. Isso devia ter acontecido muito antes. Muito antes. Mas eu glorifico a Deus, por quê? Porque aconteceu. Glorifico a Deus porque essas coisas que Jesus nos ensina, que nós devemos ter um coração assim, perdoador, devemos ter um coração assim que não tem problema em se humilhar e pedir perdão, e que pensa nas coisas que são do alto. A minha avó falou assim: eu não quero morrer brigado com ninguém, e ela foi e pediu perdão. Quanto mais nós nos achegamos a Deus em oração, mais transformados nós somos, mais a presença do Espírito Santo vai nos preenchendo, nos enchendo, e nós ficamos mais preparados para passar os problemas da vida. Religiosidade, eu vejo pessoas que são muito religiosas, que fazem as coisas, às vezes, para aparecer para o outro, às vezes cumprem tabela, perdão. E nesses momentos, nos momentos de dor, no momento de desespero, são as pessoas que mais não conseguem achar respostas, não conseguem ter tranquilidade nem paz no coração, porque aquele relacionamento era um relacionamento vazio, não era um relacionamento verdadeiro com Deus. Deus não quer que sejamos religiosos, Ele quer que nós tenhamos um relacionamento firme e constante com Ele. Deus, Ele chamou a mim e a você. Nós não éramos dignos disso, mas Ele falou assim: eu quero ser amigo do Diego, eu quero ser amigo do Israel. Deus quer ser amigo de cada um de nós. Meus irmãos, caminhar com Deus não tem preço, não tem nada melhor do que isso, do que caminhar com o Senhor. E quanto mais nós caminhamos, mais nós desejamos isso, porque Ele vem nos transformando, Ele vem curando o nosso coração, Ele vem fazendo o Juliano que nasceu para ser. O Juliano, durante a caminhada, ele se desviou na caminhada, e ele passou a ser aquele que não deveria ser. Mas quando nós começamos a nos aproximar de Deus e conversamos com Ele de verdade, em uma oração profunda, então o Juliano começa a ser aquilo que Deus sempre sonhou que era para ele ser. Eu queria que você ficasse de pé agora. Nós vamos estar orando. Eu queria chamar o ministério de louvor aqui à frente. Eu queria que você fechasse os seus olhos e que você começasse a pensar agora na sua conversa com Deus, no quanto você tem sido sincero ao falar com o Senhor, o quanto você tem tratado Ele como seu amigo, o quanto porque muitas vezes Deus tem tentado conversar com você, muitas vezes Deus tem tentado ouvir a sua voz, porque Ele criou você e Ele amou você.
Ele tem tentado te orientar. E quantas vezes nós estivemos ocupados demais, preocupados com outras coisas, e deixamos o relacionamento com Deus de lado. Hoje é o momento de reajustarmos isso no nosso coração. Hoje é o momento de entendermos que nós fomos criados para nos relacionar com o Pai, e que fora da presença dEle nós não temos uma vida verdadeira. Aquele fariseu foi embora sem se relacionar com o Pai, enquanto o publicano, por mais erro que ele tivesse, ele entendeu com quem ele estava falando. Ele pediu perdão pelos pecados dele. Deus ouviu-a e o perdoou. Senhor Deus amado, Pai querido, aqui estão os teus filhos, Pai. Deus, nós pedimos perdão, Pai, ao Senhor, porque muitas vezes, Pai, nós fomos religiosos em vez de sermos filhos verdadeiros, Pai. Muitas vezes nós nos contentamos, Pai amado, com migalhas, enquanto o Senhor, Pai amado, nos chama para cear contigo, nos chama para sentarmos à mesa com o Senhor, Pai amado, e podermos usufruir, Pai amado, uma alimentação, Pai amado, ao teu lado, Pai. O Senhor nos chama, Pai amado, para vivermos uma vida verdadeira, Pai, uma amizade profunda contigo. Pai, nos perdoa, Pai, porque muitas vezes, Senhor, temos trocado a Tua presença por coisas tão banais, Pai amado. Deus amado, por aplicativos, Pai amado, de celular. Temos trocado a Tua presença, Pai amado, por programas de TV, Pai. Temos trocado a conversa com o Senhor, Pai amado, para ficar com a mente, Pai amado, focada em coisas que não trazem nenhum proveito, Pai. Pedimos ao Senhor que o Senhor restaure nosso coração, restaure a nossa mente, Pai. Que possamos entender que nós somos os filhos amados do Senhor, Pai. Que o Senhor tem tanta coisa preparada para nós, Pai. Possamos caminhar em vitória, Pai amado. Sabemos que com um relacionamento profundo com o Senhor, Pai amado, o inimigo, Pai amado, não vai conseguir tocar em nada nas nossas vidas. Um relacionamento profundo com o Senhor, Pai amado, nós vamos nos guardar, Pai amado, das propostas ruins, Pai. Nós vamos nos guardar, Pai amado, de cortar caminhos, Pai. Mas vamos viver, Pai amado, para o Senhor uma vida verdadeira. Fale com o Senhor agora, abre o teu coração, meu irmão. Abre o teu coração quando tocar esse louvor. Você possa rasgar o teu coração diante do Senhor. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou
nós te agradecemos, Senhor. Porque o Senhor nos chama, Pai, para sermos simples. Temos um coração simples na tua presença. Obrigado, Pai, porque o Senhor não pediu nada demais, Pai. Muitas vezes nós complicamos as coisas, Pai. Mas hoje o Senhor está simplificando, Pai. Simplificando nossa visão, nosso coração, Pai. Para que nós possamos viver, Pai amado, os sonhos do Senhor. Para que as tuas promessas possam se cumprir na nossa vida, Pai. Que nós possamos viver tudo que o Senhor tem preparado para nós, Senhor, no nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus.